O tempo não é uma linha que ruma para o fim. O tempo é uma espiral. No ano 2000, fincamos nossas raízes nesse solo. Hoje, em 2026, a instituição sociocultural Ilê Axé Domínio Oxumaré celebra 26 anos de existência, resistência e perseverança indestrutíveis. Em Minas Gerais, a terra profunda esconde o ouro, mas guarda na sua superfície o verdadeiro tesouro, a nossa memória. O projeto Águas de Oxumaré, o nosso PAO, coroa mais de 2 décadas de salvaguarda. Tecemos o chequerê para que o som da nossa voz ecoe no peito do futuro e mostre que o nosso território é sagrado. Aqui, acolher e ensinar é um ato de resistência política e delicadeza ancestral. Para mim, assim, foi assim, um crescimento, eu posso falar tanto pessoal, me ajudou até na minha carreira profissional, quanto espiritualmente falando. Para mim, sim, e até como mãe também. Normalmente, quando a gente trabalha fora, a gente é mãe, tem muitas atividades, então a gente acaba sendo aquela mãe, assim, pelo menos no meu caso, mais automática, vai aquela coisa mais no automático. Com as oficinas, eu consegui ter uma ligação maior com meu filho. E assim, essa partilha não é só assim, de tarefa, é uma partilha assim, espiritual, emocional. Eu levo para minha vida assim, como um aprendizado, como estar lidando com certas situações lá fora, entendeu? Situação assim, no serviço, como mãe, como filha. Essa vivência me mudou muito, porque eu era sempre aquela pessoa mais fechada, que não sabia me posicionar em nada, só aceitava o que as pessoas falavam e fazia o que me era mandado fazer, eu fazia. Então, assim, cada um aqui na casa tem uma personalidade, tem uma vivência, então você vai pegando um pouco dessa vivência, a personalidade de um, mas, não, isso eu posso estar agregando para a minha vida. Não tem nem como explicar direito a mudança que representa, assim, para mim. Vim para fazer oficina de teatro e, no final, acabei sendo a professora de teatro e foi uma honra para mim. Além disso, participei das outras oficinas que me trouxe grande conhecimento e aprofundamento aqui nos trabalhos da casa. Um momento marcante foi exatamente no teatro, que eu tive vários momentos, mas quando que eu fiz minha primeira cena, foi muito marcante para mim, foi um momento muito especial, assim. Porque foi minha primeira conexão aos personagens, foi minha primeira vista de um personagem, porque antes a gente achava, nossa, é muito fácil fazer. Mas aí quando eu fiz, eu vi que é um pouco difícil, sim, mas eu gostei bastante da minha primeira vivência. A ideia da oficina foi muito interessante porque foi além de aprender o que é o chequerê, né, o instrumento, além de aprender a fazer o instrumento, também aprender os toques, os principais toques, né, do instrumento, que é um instrumento ancestral, né? Eu também tive a oportunidade de ser griot, né? E griot é uma contadora de histórias dentro do PAO. Então eu tive ministrando a oficina de narrativas ancestrais. Então, em primeiro lugar, a gente olhou um pouco para essa base histórica da religião. Depois a gente conheceu um pouco sobre os orixás, sobre as entidades, a gente olhou um pouco para as festividades e aí, num segundo momento, né, que a gente chamou de segunda parte da oficina, a gente explorou aí sim os itãs, né, que são os mitos iorubás, que estão basicamente contidos aqui dentro desse livro. Bom, a oficina Folhas Sagradas, ela funciona com a parte teórica, a relação do ser humano com as plantas desde o período pré-histórico, e há estudos, por exemplo, os neandertais já usavam ervas medicinais, passando também pela parte de fitoenergética, pela parte de benzimentos, a relação e a importância que as folhas têm para o candomblé, que já tem o ditado Coci Euê, Coci Orixá, sem ervas não há orixá. Tudo o que se faz dentro do candomblé, as ervas estão envolvidas.
Há 26 anos, a nossa fé se come, se partilha e se protege. Ela cura pelo estômago, pelo afeto e pela coletividade, que mantemos viva contra todas as marés. O Olobagé estende a esteira da humildade sobre a terra. O caruru de Ibejis alimenta a alegria que o racismo tenta nos roubar. No mungunzá dos pretos velhos, bebemos a sabedoria da paciência. Na alvorada de Oxóssi, feijoada de Ogum, mastigamos a força necessária para vencer as demandas do dia a dia. Não é apenas culinária, é a tecnologia de sobrevivência de uma instituição que atravessou o século. Aprendi muitas coisas, mas a principal é que nada é só comida. Então tem uma história por trás, tem um porquê de cada ingrediente, então tem muito mais do que só aquele prato ali. Eu acho que é muito sobre o afeto, o carinho, sabe? Tanto com a comida, tanto com a gente, o pessoal. E junto com isso, né, essa questão do poder do coletivo, né, o poder do alimento dentro da espiritualidade. É algo que eu não conseguia, que eu já tinha alguma compreensão, que eu já estava numa busca, mas que eu não conseguia entender na sua completude. Não posso falar também que hoje eu entendo na completude, mas hoje eu entendo muito mais do que eu entendia antes. Todo alimento, quando é partilhado, ele traz um significado muito maior do que simplesmente a gente sentar, comer alguma coisa de uma forma automática. Quando a gente divide aquilo com alguém, a gente está também partilhando as alegrias, os desafios, e a gente multiplica em nós não só o alimento, né, mas também alimentando a nossa alma. Não só a comida, né, para as pessoas, mas a gente faz também a comida dos santos. Partilhar isso é muito importante, porque a gente vê que tudo é sempre feito com tanto carinho, com tanto amor, né? Às vezes um pouco que se tem se torna tanto, e ver todo mundo satisfeito, ver todo mundo agradecido por aquilo que comeu, por aquilo que bebeu, é maravilhoso. Então, quando você vem aqui, você vai se alimentar do que é emocional, do que é espiritual e do que é físico. E essa é, para mim, a perda que as pessoas têm em não conseguir vir aqui e participar disso. Bem, como uma pessoa da comunidade externa, vindo do lugar de um senso comum, né, onde a gente nasce sendo construído numa estrutura preconceituosa, para mim foi muito significativo e importante estar aqui. E hoje eu consigo trazer esse conhecimento para essa comunidade externa, né? Do respeito mesmo. Não tem mistério, muito do que imaginavam que fosse só de entrar dentro da casa, achavam que era uma coisa de outro mundo e realmente não é, tudo simples. Coisas que nós utilizamos aqui dentro são coisas que nós utilizamos no cotidiano, então as pessoas entendem que, o que eu imaginava não é bem assim. E aí acabam se interessando, perguntando e vindo, até mesmo nas festividades, porque quebra esse medo. Até então parece que é um abismo, né? E as pessoas não, é acessível. O que as pessoas podem tirar de lição, as pessoas externas, né, do que acontece aqui. Entendi isso quando eu divulguei que eu estava aqui, né, e quando ele me permite isso, é entender que é aberto, né, que há uma abertura. Lógico, né, que tem uma relação de respeito, há uma relação de hierarquia, há uma relação de saber respeitar, saber entrar, saber acessar aquele espaço. Eu fico muito agradecida, principalmente vendo esses meninos mais novos. Querendo ou não, eles frequentando isso aqui, eles deixam de frequentar outras coisas lá fora. É o convívio da gente aqui, que eu acho que muitos não têm isso em casa, com pai e mãe. Eu falo por causa dos meus netos mesmo, não tem isso. É mãe separada de pai, nem conhece pai. Então, aqui eles têm tudo isso que eles precisam, entendeu?
eu vim de um lugar que eu não tinha esse acolhimento, sabe? E aqui dentro me trouxe isso e me fez ter segurança de saber que se eu precisar, eu tenho um lugar para contar, sabe? O Falso, por exemplo, ele é um babalorixá que eu sei que além de ser um babalorixá, ele é um amigo que eu posso contar se eu precisar, sabe? Ele me passou muito essa segurança, tanto ele quanto as pessoas aqui de dentro. Eu fico bastante emocionada e agradecida. Primeiro, os meus 3 filhos estão aqui. Então eu já faço papel de mãe mesmo, né? E segundo, as pessoas que vêm e tal, e que pela primeira vez e depois voltam, então, sempre falam que foi muito bom, dão boas notícias. Então, para mim, é a glória, né? Sendo mãe, né, biológica e mãe da casa também. A casa está sempre no acolhimento, apesar que precisa de muitas reformas, muitas coisas para acolher tanta gente, né? Não é o suficiente, mas igual ele fala, coração cabe todos. Porque dá oportunidade da gente se achegar, né? E também ir desconstruindo aquilo. É um processo fácil? Não, sim, não tão fácil, não tão simples, né? Porque a gente vem meio que moldado. Então, para se remoldar, precisa de triturar um pouco aquela argila ali, né? Desconstruir conhecimentos que a gente afirmava como verdade absoluta. Então, para mim, teve um significado enorme participar durante esse período dessa oficina e conhecendo a casa. E é claro que é um processo, né? Eu espero continuar estudando e conhecendo, porque de fato aqui é diferente, o ar é diferente, né? A questão do vivenciar e do explorar também. Eu penso que a vivência é algo, tanto quanto o conhecimento, é algo que ninguém pode tirar da gente. Então, vir e vivenciar e conhecer é o ápice para mim, é o que me move. E a gente sente essa diferença que, pelo menos no meu caso, na minha experiência particular, traz vida, muita vida. Oxumaré é a serpente que morde a própria cauda para lembrar que o fim é apenas o começo da renovação. O Paó cumpre seu ciclo, mas a caminhada que começou no ano 2000 segue inabalável rumo ao futuro. Nós fomos, nós somos e nós seremos. Que o mundo compreenda que o terreiro é uma universidade viva de história. E nossas águas continuarão fluindo, lavando a intolerância, o desrespeito e regando a liberdade. Arrumboboi, Oxumaré!